Iniciando mais um Food Nation Cast, sempre com um convidado relevante, especial, um cara que tem um papel importante no mercado de restaurantes. Hoje eu vou conversar com ele, um influenciador, um youtuber, um empresário, um cozinheiro, um cara que já foi dono de restaurante, que já teve todos os perrengues que os donos de restaurante têm e depois ele mudou de vida. A gente vai falar sobre tudo isso. Um cara que é muito influente no mercado de restaurantes. É um cara que está circulando direto por todos os lugares, né? Tanto em São Paulo, quanto no Brasil, quanto no exterior, que eu tenho visto muito, eu tenho acompanhado ele nas redes sociais. Enfim, um cara prolífico, dinâmico e multifacetado. Estamos aqui com Ivan Ashkar. Falei certo o seu nome? Falou, Marcelo Politi. Eu tô me sentindo aqui um fodão aqui agora, bicho. O cara falou cada coisa, né? Legal aqui, eu sou legal. Mais importante de tudo, sou fundador da Egg Educa. Isso fundador da Egg Educa. Exato. Beleza, essa foi a transformação, a gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar da transformação. Antes de falar sobre a Egg, que é um dos assuntos principais do nosso podcast, educação. É um mercado que eu me dedico, é um mercado que você se dedica, é um mercado que a gente vai conseguir, se Deus quiser, transformar, né, esses donos de restaurantes, gerentes de restaurantes, em profissionais do setor. Porque também outro assunto que a gente vai falar, claro, a educação formal, digamos assim, regulamentada, não é a única via de educação. Nem de longe, né? Que existe, nem de longe. A gente vai conversar sobre esse assunto. Mas eu quero voltar um pouco, Ivan. Quero voltar um pouco lá para trás. Eu, quando era cozinheiro, eu comecei minha vida como cozinheiro lá atrás, e em algum momento alguém achou que eu dava para fazer outras coisas. Como eles deixam os cozinheiros em qualquer lugar, né, bicho? Você percebeu isso? Caraca. Alguém achou que eu dava para gestor, né? Que eu dava para gestor é bom. Melhor cortar podcast. Melhor cortar essa parte. E aí eu acabei me desviando do assunto da cozinha, enfim, me tiraram da cozinha, que era uma coisa que me gostava, que me motivou a entrar nesse negócio lá atrás. E eu acabei virando gestor. Como foi a sua trajetória de cozinheiro para empreendedor, para dono de restaurante, depois a mudança de novo? A gente vai falar isso em várias etapas, mas eu quero saber lá de trás, você começou como cozinheiro e depois passou para dono de restaurante. Vamos lá, primeira coisa, quero agradecer, começar com isso, porque isso é fundamental, agradecer aqui, você me receber, falar que é um prazer e uma honra imensa. Muita gente aí, freguesia, que tá me olhando, vai falar assim, pô, mas o que o Ivan tá fazendo com o Politi, bicho? Né? Pô, vocês não são concorrentes? Não, a gente não é concorrente. A gente até tem concorrente, mas não é o caso. Por quê? Vou explicar para vocês rapidinho antes da gente começar esse papo, até para a turma entender o que nós estamos fazendo aqui junto. O Politi é o mestre dos magos da gestão no Brasil. Então, os nossos coordenadores da EG foram alunos do Politi, lá em 1960. Não vou falar. Foi 60, mas foi 80. 80. 90. E aí, bicho, eu tenho um maior respeito e admiração por você, Politi. Você sabe que eu já falei isso para várias vezes e continuo falando. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que se aparecer 20 eggs e 20 Politis, a gente não dá conta de apoiar o mercado, porque ele é gigante, o nosso setor é gigantesco. Então nós precisamos de cada vez mais gente. Senão, você teria só uma universidade no Brasil, você teria só uma escola de negócios, você tem centenas delas, e mesmo assim, o Brasil é carente demais desse tipo de coisa. Então, isso é para deixar claro que quanto mais a gente une forças, quanto mais estamos juntos, maior é o nível de consciência desse setor e mais a gente vai conseguir atuar. Então é por isso, turma, que a gente está... E para quem não lembra, lá atrás a gente tinha os caras da gestão que a gente fazia umas lives juntos e tal. Politi, seguinte, eu digo sempre uma coisa que é engraçada assim, para os meus amigos. Eu falo, pô, eu deixei de ser músico. A coisa que eu mais gostava na minha vida, quando era moleque, era tocar guitarra. Então eu fui guitarrista profissional durante muitos anos. E o dia que eu deixei de tocar guitarra, porque eu amava fazer isso, e virou uma profissão, matou completamente a minha vida musical. Isso porque eu precisava vender meu show, eu precisava estudar, continuar estudando, aí eu deixava de estudar porque eu tinha que vender, eu precisava produzir o show,
eu precisava entregar o show, depois eu precisava pagar todo mundo que estava trabalhando, quer dizer, virou uma firma, uma empresinha. Tanto que virou uma empresa mesmo, em 94 eu fundei uma produtora, acabei produzindo shows de outras bandas, com Golpe de Estado, com uma série na cena de blues daquela época, era muito, muito profícua e tal. E, cara, mas eu tinha um tesão na vida que era cozinhar. Assim. Então, mesmo que a música ele tivesse... Não ficou um negócio tão legal, porque né, gostoso era tocar com os amigos no fim de semana, fazer um show por aí. E aí eu resolvi que a comida ia ser minha profissão. Cara, o dia que aconteceu isso comigo, que eu deixei... Porque aí, obviamente, você tem um paradoxo imenso na vida. Que é, ou você faz o que você ama, que é cozinhar, e isso não dá dinheiro, porque por mais que você tenha... Ou você ganha dinheiro e deixa de cozinhar. Ele deixa de cozinhar. E aí, bicho, é a escolha mais difícil que eu acho que um cozinheiro pode ter, sabe? Que é deixar de fazer o que você ama mesmo, aquilo que você gosta pra caramba, pra fazer um negócio. E obviamente que eventualmente tive que fazer isso, porque tinha família e tal, e pô, não dava. E mesmo durante os anos todos que eu fui chefe executivo, empregado, né? Muitos anos. E eu ganhava um muito bom salário, né? Mas mesmo naquele momento eu já não cozinhava mais. Porque um chefe executivo precisa ter um salário bacana, e aí você sabe, tem salários muito bons, que muitas vezes os empresários falavam pra mim, você ganha mais que eu, pô. Eu não entendia naquela época, quando o cara falava, você ganha mais que eu. Porque eu ganhava um salário e ia para casa, no outro dia eu voltava para trabalhar, mas o cara tinha um dreno também. Porque, aí alguém pedia demissão, o cara pagava uma puta grana de indenização. E aquilo porque assim, a vida do empresário é uma Quais os restaurantes que você foi chefe? Cara, eu fui chefe. Eu passei por 30 e tantos restaurantes. Como chefe, como cozinheiro, como consultor, como proprietário, enfim, né? Mas eu fui alguns restaurantes conhecidos até hoje, né? Que existem, vai. Porque é isso que também. Passei por muitos restaurantes que não existem mais. Você sabe, 95% dos restaurantes vão fechar, Marcelo. Não tem. Então eu acho que assim, o que eu aprendi na minha carreira tem muito a ver com... A estatística diz que 80% fecha em 2 anos, né? Isso, e 95% vão fechar em 5 anos. Antes de 5 anos. Então, seu dado atualizado, porque era 90 até pouco tempo, e a Brasel agora atualizou para 95. Isso é uma loucura, né? É 95 já, o dado atualizado é 95. Dos restaurantes fecham em até 5 anos. Mas é isso, 80 nos 2 primeiros anos, 70, 60 no primeiro logo. Basta a gente pegar a lista dos restaurantes da Veja... Né, e bater do ano. E olhar uma lista, é incrível, né? Os livros que os caras escreviam sobre os principais restaurantes do Brasil, principais restaurantes de São Paulo. Você vê, cara, quantos sobraram? Então. O Marcelo Traudi, que você conhece bem, ele fez uma pesquisa... Um dos professores da EG, que foi meu gerente lá atrás, em 1996, pra você ter uma ideia. Não é nem que ele é seu professor, ele é coordenador da EG, mas eu acho que o Traudi, ele é o ícone da gestão no Brasil. O cara que escreveu o livro que todo mundo que fez gastronomia, hotelaria, nutrição e vai estudar sobre gestão está dentro das faculdades, o livro do Marcelo Traudi. Sim, ele é muito bom. O livro foi editado pelo Senac, não foi? Foi, várias vezes, está na 10ª, não sei quanto. Enfim, de qualquer jeito... Marcelo Traudi, tá? Marcelo Traudi. Procura o livro dele, que o cara é bom. Tecnologias... Putz, é foda, eu esqueci o livro. Eu vendo o livro dele todo dia na escola. Mas, enfim... Ele fez uma pesquisa no Senac, no Centro de Pesquisa do Senac, uma vez, para tentar entender o que as pessoas achavam que era um restaurante antigo. Né? E 5 anos. Isso foi a conclusão da pesquisa. Né? Pesquisa científica em ambiente acadêmico, tá? Então, um negócio confiável. E assim, as pessoas não lembram muito do interregno muito maior. Então, antigo é aquele que tem 5 anos. A partir de 5 anos, né? Então, para trás de 5 anos é efêmero, sabe? Então, isso... Principalmente quando a gente fala, você está falando agora, a gente vai voltar no... Eu não respondi, né? Então... Qual os restaurantes? Não, eu quero voltar na sua história de quando você
começou na culinária e depois como você saiu da culinária e foi para a gestão do negócio. O que você aprendeu com a gestão e o que te fez depois abrir uma escola para gestores de negócios gastronômicos? A história, não, essa história é sensacional. Mas esse assunto só fazendo um parênteses, né, a gente repara que, pelo menos eu tenho essa sensação que hoje em dia está tão desafiante, sempre teve, né? Tocar um restaurante é muito desafiante, mas eu reparo que um restaurante individual, ele tem muito mais esse risco, ele corre muito mais esse risco de você quebrar ou, enfim, ter que fechar o restaurante em até 5 anos, de participar dessas estatísticas dos 95% que você mencionou. E os restaurantes que não participam dessa estatística são os que evoluem para... Multiloja, para uma rede, porque o cara se profissionaliza, o cara monta um departamento de compras, o cara tem uma estrutura, ele replica, ele é obrigado a fazer treinamento, ele é obrigado a formatar a operação. Quer dizer, ao crescer as unidades, ele se força a ser um gestor muito melhor, ele se obriga a ser um gestor muito melhor. A impressão que eu tenho... Eu adoraria que as pessoas fizessem isso. Eu tenho abundantes exemplos de redes que cresceram completamente desordenadas. Mas eu acho que você tem razão, porque acaba protegendo o negócio de alguma forma. Porém, existem... por exemplo, eu trabalhei muitos anos numa empresa que foi um grupo e hoje é só, de novo, um restaurante que é o Café Jornal, do Denis. Quando fui chefe executivo, tinham 4 restaurantes diferentes e tal. Que legal. Fez o caminho inverso, então. Não, ele tinha ele cresceu e aí e voltou e ficou com um e esse um perdura. Perdura, são 25 anos. Ele conseguiu não quebrar, e apesar de ter feito dívidas monstruosas. O projeto maior que a gente fez foi a Casa da Fazenda Morumbi, que foi um projeto incrível da minha carreira, porque... Foi a primeira vez que... E aí é importante falar isso. Eu tive uma carreira como chefe de cozinha de muito sucesso. Né? Então isso... Eu fiz todo o caminho que todo mundo quer fazer como chefe de cozinha. fiz todas as etapas, consegui chegar... Qual foi o caminho que você começou? Você se formou... Eu me formei... Então eu era músico. Morava nos Estados Unidos. Vendia comida. Eu era food trader, né? Porra. Food trader lá. Aí você foi buscar food broker, né? Alguns chamavam, né? Existe mesmo esse termo nos Estados Unidos? Lógico. Food trader, food broker? O que faz um food trader? Cara, o food broker, ele na verdade representa marcas. Eu representava marcas brasileiras. Cacique de café, por exemplo. Café Pelé, no todo o Caribe. Eu tinha a representação. Entendi. Tá, você não estava trabalhando com culinária, mas você estava representando marcas do Brasil lá fora. Exato. Tá. Até pro Japão eu vendia. Um negócio que podia ter ficado multimilionário e larguei. Porque eu era músico, cara. Eu gostava de cozinhar. Então, na minha casa, eu morava em Miami, eu tinha 23 anos. Né? Eu estava preocupado em arrumar namorada, em fazer a galera, usar substâncias não convencionais. Não convencionais. Então, assim, o que a gente fazia? Fazia uma feijoada no sábado que durava. Sexta-feira à noite o pessoal já começava a chegar para tomar uma, no outro dia umas pessoas já ficavam lá, outras chegavam no outro dia. Então eu comecei a cobrar um ingresso. Tinha até uma carteirinha para entrar na minha casa, de um clube, né? E eu fazia essa feijoada, a gente morava no fundo de um lago, ficava aquela bagunça lá até domingo. Tinha dia de segunda-feira que eu estava saindo para trabalhar e tinha gente nos capotada lá em algum canto, né? E ali a primeira vez que tomei contato com a profundidade que o ato de cozinhar revela nas relações humanas. Você é o centro da atenção, as pessoas, as minas te dão bola, os caras acham você foda. Pô, e se você toca ainda um violãozinho... Pô, eu tocava um violão, exatamente. Aí o cara pode ser feio pra cacete. Pode ser, por isso que eu me arrumo, entendeu, Polite? Só coisa que você tem que aprender, Polite. Homem feio tem que se arrumar. Tem que aprender isso aí. Mas aí não tem como, né? O cara cozinha, promove os eventos, tá com a galera em casa e toca um violão, pô... Exatamente. E aí eu falei, isso aqui tem um poder, cara. Isso aqui é um negócio legal. Acho que eu não quero mais tocar, não. Eu quero cozinhar, né?
E aí, durante a pandemia eu fiz um episódio do Food is the New Rock. Não sei se você viu isso. Isso é uma franquia americana, veio pro Brasil. Quem fez foi o... Eu vou lembrar já o nome do menino, mas ele me convidou, fiz uma tocando violão, guitarra e falando sobre comida e tal. Porque é isso, naquele momento, Food is the New Rock. Parecia E eu voltei pro Brasil em 99 e eu descobri que tinha acabado de abrir uma faculdade de gastronomia. Sim, que não existia, né? Tinha um curso, né? Ivan, eu quando me formei em hotelaria, quando eu fui me formar em hotelaria na Suíça, eu fui pra Suíça porque não tinha escola de hotelaria no Brasil, não tinha nenhuma faculdade. Chique, cara. Que é muito chique. Isso é muito chique. Cara, não tinha uma faculdade de hotelaria no Brasil, eu tive que ir pra fora por causa disso. Olha que louco. Você fez em francês? Você falava inglês? Você fala francês? Como é que foi sua vida para poder fazer a desgraça do... A escola era na Suíça francesa, mas era uma escola de idioma inglês. É da Société Suisse d'Hôtellerie, que é a sociedade suíça, que é a mesma de Lausanne. Só que a Lausanne tem a escola em francês e Le Roche tem a escola em inglês. O La Roche, né? Então eu fiz o Le Roche. Porque, putz, sei lá, eu até tenho amigos que falam francês de moleque, mas é raro. Aqui a gente não aprendia, né? Eu aprendi na marra, porque eu morava lá, né? Claro. Passei 4 anos morando numa cidade francesa, numa estação de esqui. Pra estudar, né? Putz, numa língua que você pouco tem contato, é foda. Mas foi no meu caso. Eu fui para os Estados Unidos e falava inglês. Falava mal. E aí eu fui obrigado a aprender a falar inglês, cubano, castelhano, que, sabe, são línguas diferentes, né? Castelhano é o que fala o argentino, o uruguaiano. Cubano é o que fala cubano, que é outra coisa completamente diferente. E o resto do espanhol que você tem que aprender para falar com o resto do mundo, né? Então tinha que aprender todos esses dialetos. Mas, enfim. Não, mas aí você estava falando... Eu voltei ao Brasil, descobri... A feijoada, você fazia a feijoada do lugar, voltou pro Brasil, descobriu que tinha uma única faculdade que sabe, assim, estava começando a abrir. Vendendo alimento. Falei, mano, isso aqui não é pra mim, pelo amor de Deus. E aí de noite eu tocava ainda, porque tô acostumado, né? Aí no outro dia eu não chegava no escritório. Como é que você toca até as 3 da manhã, chega em casa às 5 pra estar às 8 no outro lado da cidade? Não chega, né? Falei, bom, vou encerrar isso aqui, porque... E fui pra faculdade. Mas nessa altura, cara, eu já... Qual era a faculdade? Da Embi Morumbi, que tinha acabado de abrir, que era uma graduação. Eu tinha largado jornalismo, né? Eu tinha feito jornalismo só até o último ano, eu tinha largado. Eu tinha largado, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, cara. É louco isso, porque você começa a funilar, né? E eu já tinha 23 anos de idade, 25 nessa altura eu tinha 25. E aí, 25 na nossa época é o seguinte, era pra você estar com a família já, né, meu? E eu era o largado, né, bicho? O artista, o cara que tocava à noite. Eu fui pai aos 25. Pô, tá vendo? Então, olha aí. É isso, já era pra gente, né? Você já tinha que estar com a coisa. Eu não tava, né? Não sabia nem o que fazer. Mas nessa altura, já tinha empresa de produção, eu era músico, já tinha uma carreira, eu tocava quase todo dia. E tinha o trampo de broker e ganhava dinheiro. Dava de F1000, pô. F1000 era bacana, lembra? Era um carrão. E aí fui fazer faculdade e o meu primeiro emprego foi no mesmo ano para ganhar um salário mínimo. Era R$125. Cara, foda, né, bicho? Só que eu falei, se eu não fizer isso, se eu não mergulhar nesse troço, que eu não vou... E aí eu estudei muito, cara, as bases. E é o que me salva até hoje, né? E eu vejo direitinho, cara. Eu diferencio os grandes cozinheiros que eu conheço dos fanfarrões, que é aquele cara que faz um monte de coisa pirotécnica. Pela base que ele adquiriu. Porque base é tudo, cara. E gestão também é. Base é tudo. Você volta pro básico. E música também. Então, aí eu fiz minha carreira. Primeiro, a primeira coisa que eu fiz foi abrir um buffet. Porque eu sabia empreender, né? Não tinha ideia de que era trabalhar pros outros. Então eu abri um buffet. Que foi bem, mas eu não sabia nada de gestão. Nada. Então a gente fazia muito evento, a gente fazia muita festa, chamava Gastéria. Eu abri um restaurante em Campos de Jordão, imagina. E, cara, depois eu abri um restaurante, abri lá, depois tinha o buffet e abri um restaurante. Onde a EG hoje, na Rebouças Faria Lima, ali tem a Tavares Cabral. Tem aquele, o Ibis. Um hotel na esquina. Tá? Eu tinha um bar ali.
que eu entrei de sócio, tinha um cara e tal. A gente faliu tudo. Logo de cara. Porque... não sabia nada, cara. O que você acha, Ivan? Entrando numa pergunta mais técnica, né? O que você acha? Quais são as habilidades que faltam num cozinheiro, num cara que fez um curso como você? E qualquer cozinheiro que esteja nos escutando aqui, o que você acha que falta de habilidade de gestão para esse cara tocar um negócio? Quais são as duas coisas mais importantes que você acha que um cara tem que primeira coisa é consciência. Adquirir como habilidade? A primeira é consciência. A primeira coisa que eu vejo de dificuldade, quando eu... Sabe, parece assim que você olha no olho do cara... Consciência do que ele não sabe? Ou de que é necessário? De que é necessário gestão. De que 80% é necessário gestão, 20% é o que ele acha que é importante, que é cozinhar. E ninguém quer aceitar isso. Você olha no olho do cara como se a alma não estivesse lá. E aí, quando ele percebe, parece que a vida vem, sabe? Então, a primeira coisa é consciência. Porque o que eu vejo de mais difícil... Ou seja, quebrar esse paradigma da ilusão que o cara tem... Pronto, a ilusão. De que o conhecimento culinário que ele tem vai ser suficiente para ele ter sucesso, é isso? Exatamente isso. É exatamente isso. Primeiro, ele superestima o conhecimento culinário que ele tem. O cara sai da faculdade, ele acha que ele é chefe, acha que ele sabe pra caramba, né? E ele geralmente não sabe nada. Isso já é superestimado. Depois ele superestima a importância dele e da comida no negócio. Bom, a Brasil acabou de soltar números de uma pesquisa. Tem as pesquisas do Resposta, que são nossos parceiros. É sempre terceiro, quarto, quinto, sexto lugar a comida na escolha do cliente. Nunca é. A gente acha que é. É porque é o contrário, cara. Tem umas coisas que eu falo que eu não vou falar aqui, porque é baixo calão. Então não vou comparar, mas eu vou explicar o seguinte. O que é importante na comida? Se ela for muito ruim. Sim. Isso é importante, porque se for muito ruim, ferrou. Acabou. Não tem o que fazer. Mas vamos considerar que seja um default a comida ser boa. Pronto. Né? Porque se o cara... Obrigação. Apesar do que, Ivan, tem muita gente que não tem... Você falou que o cara não tem consciência, né, de que ele precisa... Quer pegar mais uma aguinha ali? Não, tá tranquilo. Você falou que o cara não tem consciência, né, de que ele tem necessidade de aprender. Mas você repara também, Ivan, assim, eu vou... O que você me falou me fez despertar O monstro do político. O monstro do político despertou agora. A lombriga da gestão. Não, me fez despertar uma coisa que eu estava comentando com um amigo na semana passada. Eu fui comer no Modern Mama Osteria. Ali no MoMA? No MoMA. Meu aluno, pô. É seu aluno? Marcelo. Cara, em Pinheiros. E genial. Eu adoro aquele restaurante. E... Aliás... Várias coisas dessa experiência. Só corrigindo, é meu aluno. Pô, meu aluno. Não, aluno da EG né, faz parte da nossa imersão, que é o nosso produto mais... São só 15 pessoas por vez. Tá um negócio... Tá, depois eu quero explorar um pouco os produtos da EG. Tá, vamos entrar nesse assunto. Mas só para contextualizar esse lance que você estava falando da consciência que o cara tem que ter. Eu estava lá no Modern Mama e uma das coisas que me chamou a atenção é o lance da comanda, né? Os caras são bons. Eles são bons restaurateurs. Né? Eles são bons, eles sabem o que estão falando. A comida chega rápida, a comida é boa de qualidade, o serviço é bom, o ambiente é bom. Cara, eles fizeram tudo certinho. Vamos combinar que os caras são bons. São bons. Né? A turma também, né, meu? Se os três não né? São três monstros. São bons donos de restaurante. Né? Aí você vê as coisas que me chamam a atenção. Comandinha na mão. Cara, comandinha de 1903. Cara, aqui, um bloquinho, o cara tá pedindo alguma... porque o cara escreve rápido. Hoje em dia você vai em restaurante, que o cara fica lá 3 horas para tirar a comanda Insuportável. No celular. Em vez de olhar para você, ele olha pro celular. Ele olha pro celular e fala, sei. Aí ele fica, dedo para cima, dedo para baixo, aperta o botão e você fica olhando para a pessoa e fala, cacete, demora 10 minutos para tirar uma comanda, deixa eu chegar lá no Modern Mama, comanda. Pum. Aí depois ele vai lá, fora da experiência que ele está tendo com você. Exatamente. Vai no iPad, sei lá onde que está no negócio lá centralizado, e faz a comanda tranquilamente. Mas enquanto ele está interagindo com você, cara, eu achei isso sensacional e diferente. Mas olha, o curso que o Marcelo fez lá tem a ver com isso, que é sobre construção de experiência. A gente fala,
Você precisa entender o seu público, entender o serviço que você vai fazer para cada público. Veja, não te parece anacrônico que uma pessoa precise fazer uma interlocução entre você e uma plataforma digital? Sim. Faz você. Você senta e você mesmo pede no seu telefone ou no iPad da empresa. Sim. Você não precisa que alguém faça isso. Sim. Não faz sentido. Ou aquele atendente, aquele ser humano é um consultor de vendas, ou ele vai te dirigir na sua experiência, ou se é para ele apertar o botão, você não precisa dele. Sim. Muito pelo contrário, vai criar o que? Atrito nesse contato. Esse É. contato gera atrito e esse atrito gera uma queda na sua percepção de qualidade. Cara, só isso daria uma conversa, cara. Não, você fica um ano aqui. Só isso daria uma conversa. Eu fui outro dia num outro conceito, que eu vou fazer uma palestra para os caras agora, na semana que vem, na Costa do Sauípe, que chama-se Mundo Animal. Não sei se você conhece. É uma franquia que tem umas, sei lá, 100 lojas por aí. É um negócio de família, com bichinhos, animais e tal. E, cara, eu vi um lance desse que me chamou bastante atenção. Isso é exatamente o que você falou. Se é para ter interação com a tecnologia, que seja você interagindo com a tecnologia, e não o garçom. Isso não é anacrônico, né? Aí você senta lá nessa franquia, sentamos, eu e minha esposa, fomos lá para conhecer o conceito, porque como eu vou fazer uma palestra para os caras... Você precisava entender, estudar, né? Eu tinha que saber qual era o produto. Aí você senta lá, tem uma tela desse tamanho aqui pendurada na mesa, assim, e, cara, muito amigável. Porque você vai fazendo assim, você escolhe as coisas rapidinho, não precisa ter interação com o garçom. Chega o garçom, não é nem um garçom, né? Um busser, um comi, né? Que traz a comida super simpático também, vem, traz a comida, coloca na mesa, mas você já interagiu com a tecnologia e acabou. Bom, mas enfim, eu não... Mas é isso, assim, que é isso, é pensar na coisa toda. Mas voltando aqui, rebobinando a fita... Mas peraí, deixa eu só... É porque, na verdade, eu não queria nem falar sobre a comanda. Certo. Eu queria falar sobre outra coisa que eu estava discutindo com um amigo no Modern Mama. Aliás, eu vou lá amanhã. Você vai lá amanhã? Eu vou lá amanhã com os amigos. Cara, eu tava pensando assim, você falou o cozinheiro, né? O cara que acha que a comida dele é boa. Por outro lado, o que você é um cozinheiro. Sim. Você é um cara que entende de comida. Cara, acho que sim. Quantas situações você entra num restaurante, pede a comida e fala assim, cara, como pode ser... Vê aquela lasanha do Modern Mama, né? Que é aquela lasanha deitada, que vem gratinada, que vem, né, com queijo, que é espetacular, que vem com 2 molhos, um molho de queijo, um molho de trufa. A lasanha do Salvatore, né? O Salvatore lá, aquela lasanha. Aí eu tava comentando com um amigo meu, eu falei, cara, se você tem um restaurante e serve uma lasanha, por que você não vem aqui, tira uma foto, vê como é, né? Esmiuça a lasanha, faz um negócio, faz um benchmark da lasanha para você fazer a sua lasanha. Você que é um cara, porque eu chamo o Ivan, cara, e faz o seguinte, Ivan, o que você faria? Eu quero lançar um prato de lasanha no meu restaurante. Ivan, você é um cozinheiro bom, reputado, renomado. O que você faria na sua lasanha? Não, o cara faz qualquer coisa. Ele acha que ele tem aquela competência de cozinheiro bacanudo. Porque a gente tem que ensinar as pessoas a estudar. Nem todo mundo tem. A gente tem que ensinar as pessoas a estudar. Eu tenho certeza que você tem um processo. Porque, vamos lá, eu tô falando de mim, mas se você pensar no Marcelo Politi. Marcelo Politi foi cozinheiro, hoteleiro, fez carreira como gestor, tem seus negócios, há poucos anos atrás se reinventa como um grande expert de gestão, cria uma vertical de educação na sua vida. Para toda transformação que a gente fez, precisou de um tanto gigantesco de educação. De aprender a estudar. Sim. E a gente não tinha escola para estudar. Quando eu era cozinheiro, não tinha internet. Quer dizer, tinha internet, discada, você lembra? Né? O que você tinha lá no KD, né, meu? Começo dos anos 2000, né? No 99, 2000 ali, quando eu comecei a trabalhar efetivamente profissionalmente, como é que eu conseguia as minhas referências? E eu entendi que eu precisava de referência, porque eu era músico. A música, eu falo que a música me deu tudo. Ela me ensinou a pensar. Porque se eu queria tocar
alguma coisa foda como bluseiro, eu descobri o blues por causa do Eric Clapton e Jimmy Page, por causa do Cream, do Led Zeppelin, foi? Você começa roubando como um artista. Exato, começa roubando como artista, exatamente. Então eu comecei a assaltar eles. Então eu passava horas e horas e horas com um disco ou com a fita parando, porque não tem esse negócio de mostrar hoje. Isso tá fácil estudar hoje. Mas aquela aquele momento de alto empenho, de deep work, né? Adicionado ali a uma instância tácita do conhecimento, sabe? Que é aquilo que você conhece, que você aprende. Pô, olha, senhoras e senhores, Marcelo Fernandes não tomou o azulzinho hoje, por isso que ele tá assim. Desculpa, eu tinha que fazer essa. Vai, já. Então, assim, já aquilo me ensinou a estudar. E assaltar. Então, quando eu virei pegar referências. Você tá falando que hoje é muito mais fácil pegar referências. Eu comecei a assaltar minha família, a primeira coisa. Eu roubava minha avó, a minha mãe, minhas tias. Porque aquele sabor que eu falava, como é que eu faço esse sabor? A sua família é libanesa? Eu sou 3/4 italiano, 1/4 libanês. Minha mãe é de família italiana, meu pai, a minha avó era calabresa e o meu avô libanês. Aziz Ashkar e Teresa Schiavelli. Uma calabresa com libanês. É uma desgraça, cara. É uma... Mas você tá falando de roubar como... De manhã parece que era porrada, sabe? Parecia que estavam se matando. Você tá falando de roubar como um artista. Como artista. Então você começa a tomar... E uma hora aquilo fica... Eu usei muito tempo uma frase. Se você procurar, às vezes, uma pesquisa sobre isso, você vai achar uma matéria. Sempre aparece lá no Estadão, em 2004, sei lá, em que eu falo... comida é que nem tocar jazz. Cozinhar é que nem tocar jazz. Uma frase do Dave Brubeck. Que você estuda... a vida inteira, estuda pra caramba, repete aquele troço 200 mil vezes, depois você esquece tudo e toca. Então cozinhar é a mesma coisa. Estuda pra caramba a vida toda, mas tem uma hora você esquece tudo e cozinha. Eu não fico pensando mais nos processos. Se você analisar, por exemplo, eu cozinhando na minha casa, vou te convidar pra comer na minha casa, Politi. Faço questão de você ir lá comer. Lá no litoral, que eu gosto de ver que você... Agora não tenho mais a casa lá. Agora Agora eu tô 100% aqui na granja. Na granja. Deu uma simplificada ali, porque tava foda o negócio de vai e volta. E depois que voltou totalmente a vida... física. Criança na escola, né, meu? Falei, mas não dá mais. Eu gostava de ficar lá. Mas se você ficar analisando e cozinhar, é técnica completamente clássica. Você vai ver todos os processos clássicos acontecendo de forma superestruturada. Mas não penso mais em fazer isso. Mas enfim. Não, mas então, para fechar... nós temos que ensinar as pessoas a estudar e a pensar. Eu até estive pensando em fazer isso outro dia. Eu vou te convidar para fazer isso comigo, sabia? Depois eu vou te falar sobre isso. Porque eu acho que a gente tem que ensinar as pessoas... a como tirar o sonho e começar a estudar. E não estou falando de fazer negócio. Eu estou falando do sonho da gastronomia. Porque está muito distante. Então, quando eu vejo hoje a galera... E nem vou falar de molecada, porque tem um monte de gente mais velha que acaba entrando na profissão. Vem sem o tripé básico. Uma coisa que a gente usa na EG. Que eu escrevi no meu livro lá atrás, que não tem nada a ver com... Mas que é técnica, referência e repertório. A única forma de você construir conhecimento de verdade. Porque conhecimento que é só teórico, bicho, ele não serve muito de nada. É muito legal. A não ser que você... Porque mesmo a filosofia, ela serve para criar transformação no momento que você exercita a filosofia. Então nós vamos ter, como nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos tendo um papo filosófico que de alguma forma pode desenvolver alguma transformação no ouvinte desavisado lá. Não é verdade? O cara tá ouvindo, pode ter um insight que gerar uma transformação. Às vezes você tá num podcast, você pega um insight que vai transformar a sua vida. Putz, cara, hoje eu vinha ouvindo um podcast que me ajudou pra caramba, cara. Puta que pariu. Do fundador da Rock Content. Também adoro fazer isso, né? E discuto também pra caramba, né? Tô falando aqui que eu vejo a forma que você cria seu marketing, as coisas que você fala, assim, me dá muitos insights importantes. Mas precisa me ensinar as pessoas a pensar, cara. E aí, então vamos lá na pergunta que você fez. Qual que é o momento ali de virada, né? Cara, a hora que o cara para de pensar, primeiro, que ele é o cozinheiro, ele é o importante da parada. O importante é o cliente, não é você. E a comida é mais importante também que você. Ou seja, tipo, você é que nem pai de
várias filhas com aquele cachorro em casa. Você é o último, não é? Você tem filha mulher, não tem? Várias. Então pronto, a gente é o Agora eu último. vou ter uma netinha. Semana que vem nasce minha netinha mulher. Mas é a primeira Uau! netinha. Que legal, bicho. Puta que pariu. Mas, ô Ivan, o cara... Então, vamos lá. O cara, ele se apercebe, né, de que a culinária não é o suficiente. A grande maioria dos donos de restaurante é isso, né? Ele começa ou pela culinária, ou às vezes nem tem a culinária, mas ele acha que ele contrata alguém para culinária. Não, esse é o pior, né? Porque o cara que não aprendeu a gestão, ele não aprendeu a culinária, Exato. ele se mete a abrir um restaurante porque ele acha que, sei lá, ele pegou o FGTS, ele tem um dinheiro que sobrando. Ele tá louco pra perder tudo e voltar a se fuder de novo. É isso que o cara... eu vou me aposentar, abrir um restaurante. Você tá louco pra voltar a trabalhar pra alguém, porque vai perder tudo, provavelmente. Eu tenho a impressão que se eu fosse pegar estatisticamente falando, proporcionalmente falando, eu acho que a grande maioria dos donos de restaurante, eles abrem o negócio deles por... como é que eu vou explicar? Por não é intencional, é ocasional. Ou seja, acontece dele abrir um negócio, mas ele não é que ele tenha a intenção de abrir um negócio. Isso está mapeado, né, Egg? Isso está mapeado. A gente tem... você percebeu, eu gosto de estruturar todos os pensamentos, né? De forma... Está mapeado, né? Chama falsas premissas. A gente dá uma aula sobre isso. Eu dei muitos anos, mas não é... Quais são as falsas premissas assim, do... É porque exatamente o cara ele está no momento empreendedor, não necessariamente empreendedor. Muitas vezes, ele nunca foi empreendedor. Ele é um cara que tava lá no... A gente chama de paraquedista, tá? Ele estava lá no mercado financeiro, advogado, médico, ganhou dinheiro e ele tem um sonho de ter um restaurante. Por quê? Falsas premissas começam. Porque todo mundo tem que comer. Mas não é no seu restaurante, cara. Sim. Os amigos vão aparecer. Porque meus amigos vão aparecer. Não vão aparecer. Não vão. Eles não vão. Não vão aparecer no primeiro dia. Porque eu tenho uma puta receita de família. Faça na sua casa para sua família. Aliás, essa receita vai ser completamente desconfigurada, deturpada se você for fazer um restaurante. Porque eu tenho um ponto fantástico para um restaurante. Alugue o ponto para um restaurante. Eu participei de todas essas. Eu fui chefe de restaurantes de caras que criaram restaurantes. Todas as falsas premissas que eu mapeei durante a minha carreira. Né? E assim vai. Existem várias falsas premissas. A gente fala que é falsa premissa porque você toma aquilo como verdade, como se fosse um ponto de partida. Cara, não dá para dar errado isso. Eu já ouvi isso muitas vezes. Não tem como dar errado isso. Primeiro que todo mundo tem que comer. Segundo, que essa receita é foda. Terceiro, que todo mundo adora eu cozinhando. Meu risoto é foda. Sabe esse tipo de coisa? E quarto, que eu tenho uma casa bem na rua onde tá todos os grandes restaurantes de São Paulo. Então aqui acabou. Acabou mesmo. E aí, o cara perde até o imóvel, né? E aí a Egg nasceu para suprir esse gap do mercado. Cara, a Egg nasceu da minha profunda dor de ter encarado a realidade. Porque, Marcelo, eu falei que a minha carreira foi de sucesso, foi de muito sucesso. Eu passei, então, por vários restaurantes, depois por grupos e tal. E aí, depois eu abri... durante esse tempo que eu fui cozinhando, e era tido em São Paulo como um chefe de talento e tal, pelos jornalistas, pelos colegas, pelos né, enfim. Então sempre indicado, prêmio, aquelas coisas que então, os colegas, meus restaurantes estavam sempre cheios dos chefes. Você traz num restaurante, sempre ia ver dono de restaurante e chefe. Mas você não tinha essa expertise de gestor ainda. Não. Muito pelo contrário, eu era exatamente... O seu avatar, né? Eu sou exatamente o meu... como é que chama isso? Tem um nome disso, né? Que é aquele seu oponente interno. Eu vou lembrar o nome disso. Não é o alter ego, mas é o seu... eu tô pensando... Eu tô lembrando quase em inglês a palavra, mas depois... tem uma palavra que é de filosofia que fala exatamente isso, né? Eu era exatamente esse meu oponente. Esse meu oponente, né, profundo. Se alguém lembrar disso aí... Eu era completamente avesso. Por exemplo, a nutricionista cuidando essas meninas não sabem nada. Elas não sabem o que é a nossa arte. Entendeu? Todo soberbo pra caralho. Idiota, mas idiota profundo, cara. Ela pediu o bife mal passado. Aqui não sai bife mal passado.
Esses dias eu tava lembrando das cagadas que eu fazia. Da empáfia, da arrogância. E a arrogância é isso. Você tropeça na porra da sua arrogância. É um negócio ridículo. Uma hora você vai tropeçar. Porque eu tava falando isso pra uma das minhas líderes que a gente tá ajudando ela ali. Tá começando a liderar. E ela fez uma cagada homérica esses dias. Eu falei, sabe quantas vezes eu fui? Eu vou falar palavrão, tá? Você corta. Sabe quantas vezes eu fui pau no cu? Sabe quantas vezes eu fui pau no cu? 200. E com você mesmo, acho que já fui. Quer dizer, o problema é que você precisa olhar que você tá sendo um escroto, um arrogante, que você tá tendo... e olhar pra isso e falar, puta, caguei, peraí, vou voltar. Vou rebobinar. Pede perdão e tenta aprender com aquilo. E porque as minhas porradas foram muito grandes pra entender. Então, mas era uma escola de chefe. Era uma escola. Eu socava os caras dentro da cozinha. Saia na mão com o garçom. Pô, cara, se vocês estão me vendo sentado aqui, o Polite ele é o teu dobro. Eu tenho que subir no banquinho pra ficar do tamanho do Polite. Sou baixinho, né? Mas bravo, sempre muito bravo, sempre, belicoso e tal. Isso faz parte de ser bom chefe, né? Você precisa faz parte da cultura antiga, né? E faz parte, cara, porque... Só que daí, e eu fazia todas as cagadas. E aí eu não olhava nada, não sabia nada de finanças, não olhava CMV. Não é que CMV, bicho. Eu quero fazer com o melhor que puder. Minha cozinha tem que ser a maior. Já no final ali da minha carreira como chefe de restaurantes, eu já estava transformando os negócios, porque eu já tinha sacado que você podia mudar layout e diminuía pela metade a equipe de cozinha. Você podia, assim, esses métodos produtivos, muitas coisas dessas eu apliquei. Equipamento. Muitas coisas eu apliquei. Mas para mim era técnico ainda. Eu tinha essa coisa, ainda essa vaidade de falar, nossa, eu sou foda, tecnicamente eu coisa isso aqui para rodar. Me lembro depois de falar que você acabou de voltar de uma viagem dos Estados Unidos na NRA. E você deve ter 1000 novidades de tecnologia, de equipamentos. Nossa, muita coisa legal. Não, mas vamos continuar na EGA, que agora a gente entrou no assunto da EGA. Mas eu tô falando isso porque eu tô contando isso porque realmente isso é o que a gente precisa tentar criar de transformador no outro. Principalmente quando você tem uma carreira, e eu vejo hoje, cara, amigos queridos meus, e outros caras que hoje são grandes chefes, foram meus estagiários, né? Ou outros caras que eram cozinheiros de linha meu, que são chefes famosérrimos aí. E que cometem erros, cara, muito parecidos com os que eu cometia, e que, por acaso, sobrevivem, né? E todos os caras que conseguiram passar essa fase, conseguiram ser chefes, têm grandes negócios, né? Então, mas eles se juntaram com alguém que faz a parte administrativa, eles aprenderam a fazer. Cara, mas se não tiver o clique na cabeça do cara, não adianta. A consciência, né? Adquirir a consciência. Se ele não adquirir a consciência, não adianta, porque o que ele faz? Ele briga com o sócio, que é o cara que fala pra ele, não dá pra fazer isso. Você tá afundando o restaurante. Não, mas tá cheio de gente, eu ganhei um monte de prêmio. Cara, foda-se, mas você tá perdendo dinheiro. E daqui a pouco não vai dar mais para segurar. É que hoje você tem ainda mais aquela coisa dos investidores. Vai entrando investidor, um negócio deficitário. E que aí o resultado passa a não ser tão importante, mas o crescimento passa a ser importante. Mas chega um momento lá na frente que o cara toma um tombo, cara. E eu acabei de ver isso, alguns grupos grandes aí serem aglutinados. E aí os fundadores, que eram os chefes, os caras caíram. E isso já aconteceu com os meninos do MoMA, inclusive. Porque eles hoje são muito mais pé no chão. Muito mais pé no chão. E aí, com o Paulo, né, e com o Salvatore, eles já passaram por isso. Já foi. Eles aprenderam. A curva de aprendizagem deles foi dura também. Então a minha foi. De todo mundo, né? Tem alguém que é empreendedor que não teve perrengue, que não passou por uma curva de aprendizado dura? Estamos, né? Eu tô passando por uma agora. Assim. E aí, cara, eu fiz o Alma. E o Alma era um restaurante que foi um restaurante evolucionário. Porque é a primeira vez que começa um restaurante que tinha uma cozinha, de um chefe que vem com uma história, né? E aí fui pra TV. Fui convidado pra TV. Daí escrevi livro, eu tive programa de rádio. Fiz tudo. Meu programa naquela época não tinha Masterchef. Era a gente mais assistido da TV fechada. Ponto. Né? Que era Cozinheiros em Ação. Então meu bordão até hoje, que é comeria em quantidades absurdas. Escrevi um livro, teve prêmio na China, prêmio na França, prêmio no Brasil. E assim por diante. Então toda aquela coisa, cara, eu me achava um cara foda. Eu achava que eu era foda. Isso tudo foi na mesma época que você abriu o restaurante? Abriu o Alma. O Alma começou... Perdizes, né? Em Perdizes. Era um restaurante pequeno, então não tinha... Era mesa compartilhada, não tinha toalha. Cara, era todo um que conceito. Depois cresceu em São Paulo. É um dos primeiros, assim, a soltar com um grupo de donos de restaurante, de chefes, que a gente conversava muito sobre isso. Começamos a fazer esse movimento, que era ter um movimento sem toalhas, naquela época chamava isso, que...
E eu já vinha de uma coisa que eu tinha sido desbravador, que era cozinha caipira. Porque eu antigamente era cozinheiro clássico. E aí eu nunca me esqueço, consegui uma mesa no RCIR do Can Roca, porque, sei lá, Bel Coelho conseguiu, porque ela tinha namorado. O cara falou, ela me deu o telefone dele, eu liguei e falei, vou passar para ele 2 dias. Porque era 6 meses para conseguir. Ele falou, vem que nós vamos te atender. Beleza. Mudou minha vida. Por quê? Eu falei, eu tava naquele caminho, daquele tipo de culinária. Falei, eu não quero isso. Isso não diz nada. Isso aqui, cara, eu chorava muito, cara. Minha esposa na época falava, você vai ter um treco. Falei, vamos comer um sanduíche e isso aqui mudou minha vida. E aí eu fui direto para as minhas raízes. Fui fazer a primeira pesquisa mais profunda sobre cozinha caipira. Tá, mas eu não entendi. O que te despertou nesse restaurante que mudou a sua vida? Eu achava que aquela técnica que eu estava buscando, que aquele formato, que aquilo ia me impactar de um jeito profundo. Quando eu cheguei, eu tremia para entrar no restaurante. Era o melhor restaurante do mundo na época. Era um templo aquela porra, sabe? Um negócio para mim, sabe, ia mudar minha vida comer lá. Eu achei uma bosta. Eu tive muitas discussões com o Josmar Mello, por exemplo, sobre isso. Ele falou, você não pode falar isso. Eu falei, não posso, falo, digo para todo mundo isso e mudei minha carreira. E aí fui fazer uma imersão profunda numa coisa que todo mundo achava... Você lembra o que era caipira antigamente? Sim, então, entendi. Caipira era você é caipira. Não é chique, né? Uhum. Aí o restaurante Alma era com base na culinária? Ainda a casa fazendo Morumbi, 2007. Tá. 8. Tá. Na Casa da Fazenda, que agora é a churrascada. Que agora é a churrascada. Uhum. E ali virou, cara, um templo da cozinha. A primeira vez que a cozinha caipira brasileira vai para uma mesa que é assim, por exemplo, hoje um almoço lá ia custar R$1.200 por cabeça. Ou mais. Com cozinha caipira. Só que daí eu explorava, cara, profundamente. Eu tinha câmeras frias gigantes que eu trabalhava peixe de rio, todas as espécies de peixe de rio que você pode imaginar das bacias do estado de São Paulo, que era meu ponto focal de pesquisa. E depois explorando peixes exógenos, cheguei a fazer evento lá para abrir pirarucu de 200 e não sei quantos quilos, que você tem que tirar, tem 5, 6 homens para tirar tá? Então ali eu fazia pesquisas profundas ali, tanto que eu falo disso até hoje, as pessoas me chamam para falar sobre cozinha caipira e pesquisa de cozinha brasileira até hoje. E hoje eu não faço isso faz tempo, porque precursor. Pra você ter uma ideia, tem muitos chefes famosos aí que hoje falam disso e que faziam suas pesquisas e iam comer lá na Casa da Fazenda. Porque eu só doçaria brasileira, eu tinha uma confeitaria que tinha uns 40 metros quadrados, eu tinha 6 confeiteiras fazendo aquele doce de mamão enroladinho, tinha 40, 50 metros quase de buffet só de doçaria tradicional brasileira. Então ali era um lugar que todo sábado e domingo que você fosse lá, você ia achar coisas do Brasil profundo, caipira, da paulistânia, histórico e tal. Então, e aí ficava lotado, era lotadaço. O cara que ia no Fazano durante a semana, e aí eu servi todos os grandes artistas, todos os presidentas da época, os vice. Mas até aí você atuava como chefe de cozinha. Você não, chefe. Gestão você não tinha... Quase quebrei o dente. Acho que ajudei a quebrar. Ajudei a quebrar. Mas em que momento que você deixou de ser chefe de cozinha e virou gestor? Aí, eu vou pro Alma, que é pequenininho. O Alma faz muito sucesso. Aí eu vou pra televisão, rádio, e que fali. Eu passei, obviamente, um problema gigante lá. Eu tive uma violência enorme, né? Todo mundo sabe disso, quem conhece a minha vida. Se entrar agora na internet e botar Ivan Ascar, a primeira coisa que sai é a morte do meu pai. Foi assassinado na frente do meu restaurante. Na frente do restaurante, junto com o seu sócio. Meu sócio não morreu, né? Mas ele tomou 2 tiros. Você quebrou nossas pernas. As minhas, né? Porque minha cabeça virou uma geleia. Mas eu reabri e ainda abri o outro. E aí é 2016, aquele inferno incrível. Na rua, eu me lembro, fecharam todas as empresas. A maior crise financeira do Brasil, de 15 a 18 ali, né? Um negócio... Então, já estava eu num processo muito deteriorante, de cabeça muito ruim. Passei uma fase muito difícil. Obviamente, né? Difícil.
O negócio já também... Eu tinha deteriorado como pessoa, tinha deteriorado como chefe, e aí perdi a GNT, cara. Saí em 2016, eu saí da GNT. E aí, pô, agarrei uma garrafa de pinga, uma de uísque. Deprê. Falei, valeu. Depois de uns 2 meses eu... A gente sempre a gente sempre ressurge, né? Depressão não gera renda, né, cara? O ser humano tem essa capacidade de ressurgir das cinzas, né? Esse período em que eu fiquei imerso nas substâncias psicoativas, e aí eu vou falar, nunca fui bom de droga, mas eu tomava cachaça e tomava remédio pra não ficar louco, né? Aqueles negócios. E eu comecei a prestar atenção na minha vida, na minha carreira. Falei, o que você fez? Eu fui músico. Depois você fez isso, depois você fez aquilo, tal. Por que você não conseguiu... Por que você não, com a carreira profícua dessa, bicho, até agora não ficou rico? Até agora você acabou de perder todos os seus negócios? E aí era um buraco enorme. Naquela época eram alguns milhões que... eu não tinha nem como pagar. Paguei, cara, mas assim, eu nunca achava que... naquela altura eu olhava para trás e falava, nunca vou pagar isso. Não tenho como... Isso é uma quantia que... Absurdas, quantidades absurdas. Quantidades absurdas. E olha como a gente, né, engraçado, a gente se engana, né? E eu achava que não era capaz também de produzir de algo que fosse poder, né, dar conta daquilo. E aí me caiu uma ficha, eu falei, você não sabe fazer negócio. Você vende pra caramba, não sabe fazer negócio. Burro pra cacete. Só quer cozinhar, culinária. Que isso é um erro que as faculdades vendem, que você está fazendo faculdade de gastronomia. Escuta aqui, ó, Pangaré Pangarô, que tá me ouvindo. Pangarô. Pangarô. Você não faz gastronomia, meu irmão, minha irmã. Você faz culinária. Viu? Chama culinaire, né? Na França. Culinary. Nos Estados Unidos e no Brasil é gastronomia. Né? Mentira. Te contaram uma mentira. Você é cozinheiro, bicho. Então... E aí, pô, não sabe nada de negócio. Eu fui observar o mercado naquele momento, Politia, e comecei a ver alguns restaurantes que, apesar da crise financeira profunda, tinham fechado 40 mil restaurantes, uma coisa assim. A Brasil tinha soltado esse número e tal. Eu lembro que as pessoas tinham perdido o emprego, numa coisa muito grave, que foi ali na passagem Dilma-Temer, né? Uhum. E tinha alguns caras que estavam explodindo lá, estão ganhando dinheiro. Marcelo Fernandes era um deles. O Le Jazz era outro. O Modi era um outro estranho, estava abrindo um atrás do outro. Falei, porra, bicho, o que esses caras estão fazendo? Fui perguntar. E aí a minha carreira de cozinheiro e a minha carreira na TV abriram as portas. Porque, pô, mas eu sou o Ivan, aquele cara que o Bassolé falava que você cozinhava pra caralho, que eu não sei o que eu sabe, assim, falei agora, mas podia falar de outros tantos, que o cara se abria a porta do Alma, por exemplo, e tinha noite que só tinha dono de restaurante-chefe lá dentro. Dos caras mais famosos, assim. Beleza, não, vem aí. Falei, por que tá todo mundo fudido se você tá ganhando dinheiro? Não, veja bem, aí... Eu não sei exatamente, mas o que a gente faz aqui é assim, ó. Esse cara aqui cuida só do financeiro. O que você faz? Faço isso, eu cuido do CMV, eu não sei o que, não sei lá. E você? Eu faço... E aí eu fui falando, então... Eu chamei o Alexandre Sims, que é um grande amigo meu. Tinha buffet também, arroz de festa, um buffet antigo, conhecido. E chamei o Léo Teixeira, na mesa. Os dois tinham sido sócios, 2 amigos queridos de anos. E a gente foi tomar uma cachaça. O Otávio tinha sido sócio também desse na mesa. O Otávio foi. Ele foi. No comecinho. Bem lá atrás. Acho que era A e B, chamava. Com o Alex Atala também, não foi? Não. Na mesa era o restaurante. Então, restaurante. Não, mas não é na mesa restaurante, é na mesa a consultoria. Na mesa consultoria. Tá. Na mesa consultoria. Tá. Que hoje foi uma das 2 maiores independentes, né, do Brasil. Tirando... os grandes Gouveia. Mas tinha um restaurante chamado Na Mesa, né? Tinha. Que o Alex Atala foi onde o Marcelo Fernandes descobriu o Alex. Eu fui falar com o Marcelo, falei, como é que pode? Você fez o Dom? Descobriu o Alex Atala? Pois você fez, agora você tá com esses caras aqui, agora você tá com esse Jefinho aí que ia comer no meu restaurante porque que tava fazendo pesquisa de comida caipira.
Os caras, todos uns puta. Você desenvolve talentos. Aí ele, não, bicho, é assim. Vou te explicar, porque eu faço isso, eu penso assim. E aí ele tinha uma estrutura pensada de desenvolvimento de negócio, de desenvolvimento de experiência, de construção, que era muito sério. Mas eu falei, como é que você faz? Não, mas eu falo pro cara, ó, isso aqui não pode fazer. Esse ingrediente aqui, legal, mas nós precisamos controlar com esse aqui, ó. Ninguém entendia. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, pelo amor de Deus. Eles não sabiam. O Paulo Bittelman, que hoje é, para mim, um dos fundadores da EG também e tal, é um dos caras que mais entende controladoria que eu já vi na minha vida, junto com o Léo, porque eles que fizeram isso dentro do Legess, e o Diogo no Modi, criando o seu CMV dinâmico, uma coisa que a gente criou para ele um nome, um CMV dinâmico. Depois eu te explico isso. Isso foi tudo estudo de caso. E eles mesmos não tinham consciência disso de uma forma estruturada. Então a gente estruturou e criamos o primeiro curso. O primeiro curso, o Restaurateur, tinha que trancar a porta. Porque estava no meio começando o curso, começava a chegar gente. Não, eu não consegui fazer, mas eu quero fazer. E a gente tinha que trancar. Gente, não dá. Estamos próximo. O primeiro curso, foi a sua primeira ação na EG, já chamava EG, né? Não chamava EG, chamava ING, né? E essa foi e aí eu falei de novo. Porque eu me associei com um cara que, puta, me falaram, mas que era um escroque conhecidíssimo na educação, só que eu não era do ramo da educação. E quando a gente viu, ele tinha roubado tudo já. Já tinha levado o nome, já tinha... a gente mandou botar o nome no nome da gente, todo mundo, que era sócio do projeto lá, não sei o quê. Quando veio, já tinha feito só no nome dele. Quando foi fazer acerto de conta... Não rolou. Não rolou e... Tá, mas o primeiro curso que vocês fizeram você foi... vê como é que quando você muda de... Gente, quando você muda de setor... Você precisa se informar do outro setor. Presta atenção no que eu tô falando. Porque a curva de aprendizado de um cara que era cozinheiro só fez cagada na vida de empresário. Para poder falar para você hoje isso. Né? Porque é isso. Aí você vai para um... Tanto que os caras do G4 começaram lá também. Um mês. E saíram correndo. Então... Eles saíram correndo. Não, mas é incrível isso. Quando você muda de setor, eu agora eu passei a minha vida inteira no setor físico, né? Hotelaria, restaurante, locais de eventos e tal. E agora eu estou muito no negócio digital. Cara, o aprendizado é absurdo. Você não conhece. Você tem que tomar decisões baseadas em umas premissas que você não conhece. Exato. Baseado no mercado que você não conhece. Baseado em tecnologia que você não conhece. Exatamente. Em expertise que você não tem... Né? E tem que ir descobrindo e fazendo e tomando decisão ao mesmo tempo. É uma loucura, mas tem que ser feito, né? Tem que ser feito. E aí, é por isso que a gente sofre a curva de aprendizado na educação, que você, dono de restaurante-chefe, não precisa sofrer no seu negócio porque tem a gente. Eu queria que tivesse o Politi para me ajudar naquela época. Eu queria que tivesse a EG e o Ivan para me ajudar naquela época, mas não tinha. Então nós tivemos que criar. E aí a gente foi criando. Tivemos esse percalço aí de cara pá. Mas foi assim, porque ele ficou com um monte de nada e a gente saiu, a equipe que nós tínhamos montado, montamos a EG. E aí a EG deu aquela pinada danada. Né? Começou com um curso de restaurateur, que era o quê? Era um curso de... Que era o restaurateur que eu tenho até hoje, que é o nosso curso que tem, sei lá, 5 mil pessoas formadas. É o seu carro-chefe? Não é mais. Até porque o setor mudou muito. Hoje meu carro-chefe é gerente de restaurante. É o curso de gerente. O restaurateur era um curso para donos de restaurante? Ele ainda é. E ele é um curso para donos... A persona é o dono de restaurante? É, dono de restaurante. Mas hoje, agora a gente vai lançar o restaurateur primeiro restaurante. Então a gente separou. Porque na sala de aula... O cara que quer abrir o restaurante e o cara que já... Você tem as duas coisas hoje em dia no restaurateur. Você tem o cara que tem um restaurante há 40 anos. Você tem o Edinho Engel, por exemplo. Você tem o Philipp Schaller. Sei lá, cara, esses caras de grandes restaurantes, todos fizeram EG. Cara que tem 50 restaurantes, tem nego que faturou 200 milhões com um cara que vai abrir uma menina que vai abrir uma confeitaria. Então começou a não dar, não dá. Sim, fica ruim porque é uma turma que se mistura com outras expectativas, tá numa outra fase da jornada dela. Outra fase. No começo, quando todo mundo tinha uma consciência muito baixa acerca da gestão, até que ia. Só que depois desses anos, depois da EG, do Politi e de todos os outros caras que apareceram aí no meio do caminho, criando um crescimento de consciência acerca de gestão, o cara não vem mais tão... Então, só que o outro tá zero.
Então é difícil. E hoje a gente tem meio a meio. Então eu estou separando essas audiências. Quais são os produtos que a Egg tem hoje? Hoje eu não sei se vou lembrar todos de cabeça agora, tá? Mas a Egg basicamente tem no braço educacional, porque eu tenho o braço corporativo, que é um negócio muito legal. No braço educacional eu tenho chefe executivo, aí eu tenho uma trilha para chefe hoje. Eu tenho fundamentos de operação de cozinha, que é online, e eu tenho chefe executivo. Nós estamos criando mais 2 produtos para essa linha, só para o cara que quer fazer a carreira de chefe de cozinha. Vai estudar sua culinária, vai fazer sua faculdade, depois você vai estudar... E depois vai se ferrar quando abrir o negócio. Pra você se ferrar menos. Não, Então, porque agora você já oferece a outra opção, né? É a trilha, né? É a trilha. Quer dizer, É a escadinha. Você pode treinar tanto sua equipe, com fundamentos de gestão de cozinha e tal, de operação de cozinha, quanto você pode fazer toda uma trilha para se tornar um chefe gestor, um chefe executivo, que pode ser para carreira, que pode ser também para você empreender. Mas é entender ali aqueles processos que são fundamentais. As empresas mandam os chefes executivos. Mandam os chefes executivos, mandam os chefes que querem ser executivos, e os próprios chefes que querem também crescer como carreira. A gente, na área de operações, a gente tem... Eu tenho 22 cursos, tá? Não todos estão ativos. Tenho 25, 26. Nem todos estão ativos no momento. Porque E são todos com profissionais que são do mercado? São mais de 100 professores, todos empresários ou profissionais de altíssimo rendimento. E de curiosidade, Ivan, como que você faz para um profissional que é do mercado, para ele seguir a didática, para ele, como que você faz para equalizar essa questão? Vamos lá, vou explicar para você. Trilhas, né? Então, nós temos trilha. Trilha profissional. Eu tenho gerente de restaurante. Então, você tem uma trilha que começa, gerente até gente avançado, multiloja. Para o restaurateur, dono do restaurante, você tem restaurateur. Tem plano de negócio. Tem um curso de plano de negócio. Eu tenho cursos para CMV. Tem uma trilha inteira só de CMV. Que só o nome é CMV, tá? Que é para entender, para você entender como é que você forma o CMV? Precificação. Sim, vem estoque, compras, precificação, recebimento, balança. É isso aí, eu tenho até uma curva, uma roda. Tal. Cara, tudo isso daí, como é que eu faço pro cara? Então, você é um profissional de alto rendimento, um empresário, muitas vezes. A gente aprendeu lá atrás, pegando as coisas que o Paulinho fazia, as coisas que o Diogo fazia, que o Marcelo Fernandes fazia, que o Rubens fazia financeiramente para atender a todas essas pessoas, Rubens Oliveira, e assim por diante, todos os professores grandes, os caras. E nós tínhamos que codificar aquilo de uma forma... Então, com o tempo, eu fui criando equipes de educação. A EG é uma escola mesmo. Uma escola tem equipes pedagógicas, equipe de andragogia, de design instrucional, equipe de desenvolvimento no produto que eu falo hoje. São profissionais de educação que vão pegar o seu conhecimento e transformar isso numa estrutura educacional que faz com que o aluno, né, nesse caso, seja ele empresário, seja ele profissional, né, que ele consiga entender e reter aquele conhecimento. Porque ninguém ensina ninguém. Se você tentar ensinar alguém, você não vai conseguir fazer nada. Você é um facilitador. Né? Então, o trabalho do profissional de educação é facilitar o acesso à informação. Né? E aí você tem... Eu digo que nós temos 2 clientes, que é o aluno e o professor. Os 2 são meus clientes. Os 2 fazem parte, que não o Uber. Os 2 fazem parte da minha... Eu preciso que esse professor venha, mas que ele se engaje nisso daqui e de que, de alguma forma, aquilo que está dentro da cabeça dele, na prática, está entre as unhas, está embaixo da manga dele. E esses são os 5 anos de EG, quase 5 anos agora, que é o que a gente tem de precioso. E se o cara quiser fazer uma formação completa, demora quanto tempo? Que demora 5 anos e muitos dezenas de milhões de reais para conseguir chegar a fazer do jeito que a gente faz hoje. Cara, você pode fazer uma trilha 360, que é o que a gente fala lá. Basicamente, você vai zerar a EG. Tem muita gente que fez isso. Aí o tempo depende porque são cursos online e online síncronos e EAD, assíncronos. Ou seja, que você tem masterclass ao vivo e outros que são 100% online. E você consegue montar a sua trilha. Mas eu diria que um bom tempo, uns 6 meses, uns 6 meses de estudo ali dedicado ou um ano de estudo um pouquinho mais... Ou seja, é diferente da educação regulamentada, digamos assim. Não é completamente diferente.
educação corporativa, que é o que a gente faz no corporativo, e a educação continuada, né? Ou... Cara, você tem que pensar no conceito de long life learning, né? No conceito de que você vai aprender o resto da sua vida. E que a educação não é coisa para criança, muito pelo contrário. É pra gente o tempo todo. Você pode ter 80 anos e aprender, e tá aprendendo. Você pode não, você tem que fazer isso. Porque no momento que você entende isso, e aí consciência, que é aquele clique que tem que fazer, quando você entende isso, você começa a buscar esse arco do conhecimento que vai até o dia que você for encontrar com o Criador, não é? E que vai fazer com que sua cabeça esteja ativa, cara. Que você seja uma pessoa relevante no mundo, cara. Relevante para sua família, para os seus netos, para o que for, né? Então, e dentro do corporativo é isso, né? A gente tem programas corporativos, a gente atende a Cora, atende o iFood, Rappi, Senac, Sebrae. Quer uma coisa legal? Toda a atualização dos alunos do Senac, dos professores de gastronomia do Senac no Brasil inteiro foi feito pela EG. Pô, que legal. Foi feito pela EG. Eu chorei na primeira aula. Eu chorei. Eu tive que desligar a câmera porque eu chorava, não conseguia dar a aula de abertura. Porque aquilo pra mim foi tipo um dos ápices da minha carreira. É um selo, né? Pô, não é, cara, você falar pra 250, 300, dar um curso inteiro de atualização em gestão pros professores que foram os caras que te deram aula? É foda, cara. É um negócio pra mim foi muito emocionante. E qual a sua visão do